Existe algo que você está fazendo que impede você de ouvir a voz de Deus. Você já teve aquela sensação de que Deus não ouve você? Ou ainda, já teve aquele pensamento do tipo: eu gostaria de ouvir Deus falando comigo, de forma que eu consiga realmente entender exatamente o que Ele está falando, ouvir a sua voz de fato. Já sentiu isso alguma vez? No vídeo de hoje vou mostrar por que parece que muitas vezes nós oramos, pedimos, clamamos e não conseguimos ouvir a voz de Deus. Eu sou Leonardo e antes que eu comece, preciso pedir que você se inscreva e compartilhe esse vídeo com as pessoas que você conhece. Isso é importante para que continuemos gravando vídeos, para que possam abençoar mais vidas, tá bom? Tudo o que queríamos é ouvir Deus falar conosco, não é verdade? Seria tão bom ouvir: meu filho, acalma o teu coração, eu estou cuidando dessa situação, não tenha medo, vai dar certo. Mas, normalmente depois de orarmos, há um silêncio e isso nos incomoda. Quando Deus se cala, nós ficamos realmente apavorados e nos questionamos: por que será que Deus não ouve as minhas orações? Por que Ele não me responde? Será que tem algo de errado comigo? Na verdade, existe um grande empecilho para ouvirmos a voz de Deus e a maioria de nós acaba caindo nessa armadilha. Parece algo bobo, mas é assim que acontece. Nós cuidamos para não tropeçar nas grandes pedras do caminho. Elas estão à nossa frente. Podemos ver com clareza e por isso desviamos. É difícil cairmos nelas, mas é nas pequenas pedras que estão os maiores perigos. Não prestamos atenção nelas. São tão pequenas, passam despercebidas. Mas elas estão ali e é justamente nelas que tropeçamos. Imagine um carro em uma estrada. Pedras grandes pelo caminho, você dirige com mais cuidado, vai mais devagar, desvia das pedras. Mas quando está em uma estrada que aparentemente está limpa, mas em um determinado ponto existem algumas pequenas pedras e elas estão soltas pelo caminho, você acaba não percebendo que elas estão lá. E como o restante da estrada estava limpa, você acaba andando em uma velocidade maior. E quando você menos espera, o carro derrapa e pode até causar um acidente. Em geral, somos todos ansiosos, queremos que as coisas aconteçam de forma imediata em nossas vidas. Não entendemos que para tudo existe um processo, existem etapas. Não se pode construir uma casa a partir do telhado. Antes, primeiro, precisamos do alicerce. E em meio a isso, não deixamos Deus ser Deus. Ou seja, é quando nós queremos tomar o lugar do Senhor, quando pedimos alguma coisa e não deixamos Ele agir. Nós começamos a fazer com as nossas próprias mãos. E quantas vezes nós pedimos a Ele: Senhor, toma conta dessa situação. Eu coloco em Tuas mãos, porque eu não tenho condições de resolver. Mas logo em seguida, já começamos a planejar em como vamos resolver aquela situação. É como se Deus pensasse: puxa vida, Ele acabou de me pedir isso, mas já está colocando a carroça na frente dos bois. E aí que está o problema, você toma as rédeas da situação. Não que você não tenha que assumir a responsabilidade, não é isso. Mas você precisa confiar que o Senhor vai resolver. É como se disséssemos: está nas tuas mãos, Senhor, mas talvez você não dê conta. Então eu vou te dar uma ajudinha. Abraão viveu na carne e se deu mal. Deus disse para ele: eu farei de ti uma grande nação. Abraão pensou: amém, eu creio em ti. Mas o tempo foi passando e nada aconteceu. Então, por um momento, ele achou que Deus havia esquecido a promessa que havia feito. Nessa hora, dúvidas se instalaram em seu coração. E aqui está o problema. Quando a dúvida recair sobre você,
a sua fé vai ser abalada. Nesse momento, o inimigo vai atacar. Ele vai usar as pessoas que estão mais próximas a você. Sara chegou para Abraão e disse: toma minha serva e se deita com ela, e tenha um filho, para que eu tenha filhos. Abraão pensou: talvez seria uma oportunidade de ajudar Deus a cumprir com a sua promessa. Por causa desse deslize, surgiram duas nações que brigam até os dias de hoje. Os dois filhos de Abraão, Ismael e Isaque, árabes e judeus, vivem uma eterna guerra pelo direito da terra deixada por seu pai Abraão. Por não confiar ou não querer aguardar, temos que lidar com as consequências. Vamos ver o caso de Moisés. Quando Moisés foi criado pela filha de Faraó e cresceu como príncipe do Egito, o projeto inicial não era fazer ele sofrer no deserto por 40 anos. O plano do Senhor era fazer como ele fez com José, tornar aquele homem um governador do Egito. Moisés se tornaria Faraó, o Faraó que não iria adorar o Deus Sol, mas seria o Faraó que iria adorar o Deus verdadeiro, o Deus vivo. Ele libertaria o povo da escravidão e faria com que todas as pessoas daquela nação soubessem quem é o Senhor. Mas a Bíblia conta que Moisés matou um homem egípcio, atrasando assim os planos de Deus. Porém, como os planos do Senhor nunca podem ser frustrados, aconteceu toda aquela história que nós conhecemos. Moisés se tornou foragido. Viveu 40 anos no deserto, teve que esquecer de tudo que havia aprendido e precisou ouvir a voz de Deus naquele deserto pela primeira vez na sarça ardente. Voltou ao Egito, desafiou o Faraó, então libertou o povo, abriu o Mar Vermelho e tudo mais que nós já conhecemos. Da mesma forma, meu irmão, Deus tem planos para a sua vida. Mas você precisa deixar Deus ser Deus. Veja o que está escrito no Salmo 100, verso 3. Reconheçam que Ele é o nosso Deus. Ele nos fez e somos dele. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Olha que palavra linda. Reflita nela. Medite no que ela quer dizer para a sua vida. Quem é o seu Deus? É você, porque você está querendo fazer tudo pelas suas mãos. Você quer criar todas as situações e tomar as suas decisões sozinho. Sabe, eu já fui muito assim. Era impaciente, queria tudo para ontem. E com isso, acabava muitas vezes tomando decisões erradas. E no fim, eu acabava sofrendo e, o que é pior, muitas vezes fazia outras pessoas sofrerem também. Tenha em mente, Ele é o oleiro e nós somos o vaso de barro. O Senhor é ilimitado, Ele é perfeito e nós somos cheios de limitações. Deus é onipotente e nós somos fracos e sem Ele nada podemos fazer. Ao lermos a palavra de Deus, nós vemos que existem várias e várias histórias bíblicas onde pessoas viveram o sobrenatural de Deus. Elas passaram por livramentos milagrosos, coisas inimagináveis, e tudo isso é a manifestação da graça e do poder do Senhor. Ele nos mostra que, independente da circunstância que nós estamos enfrentando hoje, independente dos nossos medos, falhas, erros, Ele continua sendo Deus e o Senhor de tudo. Deus sempre se revela em situações de extrema dificuldade, como aconteceu várias vezes com o povo de Israel. Imagine o que Ele pode fazer nas coisas pequenas do seu dia a dia, que tiram a sua paz. Essa área da sua vida que hoje te entristece, te deixa para baixo. Saiba, se isso afeta a sua vida, então é importante para o Senhor. Ele quer agir em todas as áreas da sua vida. Ele quer te mostrar que Ele é Deus. Então, não espere coisas comuns de um Deus que age no sobrenatural. Mas para que isso aconteça, você precisa confiar que Deus é Deus.
Ele nunca falhou e nunca falhará. Se as suas esperanças se foram, saiba que a esperança com Deus nunca morre. Se a sua alegria foi embora, Deus é uma fonte inesgotável de alegria. Se alguma vez você foi abandonado, saiba que Deus sempre estará ao seu lado e que Ele nunca vai te abandonar. Se você for decepcionado, saiba que Deus só vai te surpreender com a fidelidade dele. E talvez você que já tenha sido traído, saiba que Deus é fiel em todas as suas promessas. Ele sabe de todas as coisas e quer nos dar a vitória. Mas nós precisamos reconhecer que Ele é Senhor e que nós temos que deixar Ele agir em nossas vidas. Guarde isso no seu coração. Ele é Deus quando o nosso coração está triste e Ele é Deus quando o nosso coração está transbordando de alegria. Ele é Deus quando nós sofremos perseguições e Ele é Deus quando nós somos abençoados. Ele é Deus quando nós passamos por tribulações e Ele continua sendo Deus quando nós não sabemos por qual caminho devemos seguir. Ele é Deus quando nós somos tomados pelo medo, pela angústia. E Ele é Deus quando nós amamos o nosso próximo. Mas Ele também é Deus quando nós não conseguimos amar o nosso próximo. Ele é Deus quando tudo acontece de forma contrária aos nossos planos ou quando as portas se fecham. Ele é Deus quando nós vivemos em santidade. Mas Ele também é Deus misericordioso quando nós caímos em tentação. Ele te diz nesse dia: eu sou Deus que cuida de você. Eu sou misericordioso, gracioso e eu quero mudar a sua história. Muitas vezes nós somos tomados por sentimentos de angústia e ficamos abatidos. Sentimentos assim fazem parte da vida humana e ninguém está livre de passar por momentos de aflição. O próprio Jesus passou. Ele disse: Pai, se possível, passa de mim este cálice, mas que não seja como eu quero, e sim que a tua vontade seja feita. Vivemos momentos conturbados, tão imprevisíveis muitas vezes, e assim somos tomados pelo medo, pela insegurança, e nós falhamos em não confiar em Deus. Falhamos em não reconhecer que Deus é Deus quando começamos a agir por conta própria, por não obedecer ao Senhor, por não orar ao Senhor antes de tomar uma decisão e confiarmos que tudo dará certo no final. Quantas vezes nós agimos assim e depois nos frustramos, nos sentimos impotentes e clamamos pela ajuda de Deus? Mas eu quero te dizer que assim como Jesus contou a parábola da ovelha perdida, Deus age assim conosco. Ele vai lá aonde nós estamos, vai até o fundo do poço. E naquele momento, quando estamos presos ao pecado, presos a tantos sentimentos negativos, Ele vai lá e nos traz de volta. Ele nos coloca sobre seus ombros e Ele nos leva a um lugar seguro. Ele é o nosso Deus, é um Deus que cuida de nós. Então, creia que nos momentos de maior fraqueza, onde as suas forças já se esgotaram, é aí que o Senhor mais age e trabalha na sua vida. Ele não se esqueceu de você, Ele não te abandonou. Ele só está esperando a sua permissão para que Ele seja Deus, para que Ele comece a trabalhar na sua vida. Então, abra o seu coração e clame ao Senhor. Diga a Ele exatamente o que está acontecendo com você. Talvez o seu pecado aos seus olhos seja tão grave que você tenha vergonha de orar. Você tenha vergonha de se expor ao Senhor. Não tenha medo de se entregar nas mãos de Deus, porque Deus é maior, Deus é amor. A Bíblia diz que Ele não nos trata segundo os nossos pecados, mas Ele é misericordioso e Ele é bondoso. Então, eu quero encerrar essa mensagem lendo com você o que está escrito no Salmo 46. Olha o que diz lá. E o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. Venha e veja as obras do Senhor, seus feitos estarrecedores na terra. Ele dá fim às guerras até os confins da terra. Quebra o arco e despedaça a lança. Destrói os escudos com fogo. Parem de lutar.
Saiba que eu sou o Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. Confie, porque Deus sabe o que você precisa na sua vida. Basta que você busque a Ele de todo o coração e não queira seguir a sua vida por conta própria, tá bom? Se você puder, feche os seus olhos agora. Eu quero fazer uma oração por você. E nessa oração, você vai entregar nas mãos do Senhor tudo aquilo que está te afligindo. Seja um pecado, seja um problema que você tem que resolver, seja questões internas ou externas, não importa o que seja, você vai colocar diante do Senhor e você vai deixar que Ele seja Deus na sua vida, amém? Então, vamos orar, feche os seus olhos. Senhor, grande Deus, meu Pai, eu coloco diante de Ti agora a minha vida e a vida de todos aqueles que estão me ouvindo nesse momento. Ó meu Pai, ouço o clamor dos seus filhos, muitos agora estão oprimidos pelo diabo, Senhor. Muitos agora estão presos ao pecado, Senhor. Tenha misericórdia, Santíssimo Deus. Liberta esse coração que vive angustiado. Nós entregamos nas suas mãos agora, Pai, as falhas, as mentiras que temos contado. Quantas vezes, meu Pai, fazemos a vontade do inimigo, quantas vezes agimos de acordo com a nossa carne e não vivemos a Tua vontade, meu Pai. Perdoa os nossos pecados, tira esse peso dos nossos ombros, Senhor. Oh, meu Deus, porque nós não podemos carregar esse fardo tão grande, meu Pai. Querido Deus, nós queremos sentir o perdão que Jesus entregou lá na cruz do Calvário, Santo Deus. Tudo aquilo que nos aflige hoje, Ele já venceu, Pai. E Ele venceu o pecado, Ele venceu a morte. Por isso nós cremos, meu Pai, que Jesus já deu um jeito nesse problema. E nós simplesmente vamos confiar que o Senhor nos perdoou. Pela fé, Santo Deus, vamos confiar que o Senhor está tomando conta da nossa vida e agora o Senhor vai trabalhar em nosso favor. Oh meu Pai, eu quero te entregar, eu quero te agradecer pela vida de cada um que está aqui nesse momento. Eles poderiam estar em qualquer lugar, Senhor, mas resolveram estar aqui recebendo a Tua palavra, Pai. Santíssimo Deus, quantos agora estão no fundo do poço emocional, no fundo do poço financeiro, meu Pai, age com misericórdia, Santo Deus, porque muitas vezes nós agimos por impulso e quebramos a cara, tomamos decisões erradas e muitas vezes fica difícil suportar as consequências, Senhor. Mas, querido Pai, Tu és um Deus que muda a história. Assim como o Senhor mudou a sorte de tantos nomes na Bíblia, Senhor, muda o nosso coração para que ele esteja sempre atento a ouvir a Tua voz. Queremos Te ouvir assim como Moisés Te ouviu, Senhor. Toma conta da nossa vida, dos nossos projetos, dos nossos sonhos. Cuida, Senhor, da nossa família, do nosso casamento. Que a Tua vontade prevaleça, pois sabemos que Tu sempre quer o melhor para cada um de nós, Senhor. Pai Santo, obrigado por tudo que Tens feito até aqui. Eu entrego a minha vida e a vida destes filhos, Senhor, desta filha, deste filho nas Tuas mãos. Pelo nome de Jesus nós clamamos a Ti, Senhor. Amém. Que o seu dia seja um dia alegre, produtivo e cheio de esperança. Se essa mensagem fez algum sentido ou se ajudou você de alguma forma, compartilhe com seus amigos. Faça a diferença na vida de alguém. Ajude esse canal a continuar crescendo. Um forte abraço e até o próximo.